Seção 5. Dos bens do tutelado. Artigo 1753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados, e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial na forma do artigo antecedente não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz e somente 1. Para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens. 2. Para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. 3. Para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. 4. Para se entregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores ou mortos eles aos seus herdeiros. Seção 6. Da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras, na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Artigo 1758. Finda a tutela pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeitos antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira, até então, a responsabilidade do tutor. Artigo 1759. Nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Seção 7. Da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado. 1. Com a maioridade ou a emancipação do menor. 2. Ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor. 1. Ao expirar o termo em que era obrigado a servir. 2. Ao sobrevir escusa legítima.
3. Ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766. Será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Capítulo 2. Da curatela. Seção 1. Dos interditos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela: 1. Aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil. 2. Aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir a sua vontade. 3. Os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. 4. Os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. 5. Os pródigos. Artigo 1768. A interdição deve ser promovida: 1. Pelos pais ou tutores. 2. Pelo cônjuge ou por qualquer parente. 3. Pelo Ministério Público. Artigo 1769. O Ministério Público só promoverá a interdição: 1. Em caso de doença mental grave. 2. Se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas designadas nos incisos 1 e 2 do artigo antecedente. 3. Se existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso antecedente. Artigo 1770. Nos casos em que a interdição for promovida pelo Ministério Público, o juiz nomeará defensor ao suposto incapaz. Nos demais casos, o Ministério Público será o defensor. Artigo 1771. Antes de pronunciar-se acerca da interdição, o juiz, assistido por especialistas, examinará pessoalmente o arguido de incapacidade. Artigo 1772. Pronunciada a interdição das pessoas a que se referem os incisos 13 e 4 do artigo 1767, o juiz assinará, segundo o estado ou o desenvolvimento mental do interdito, os limites da curatela, que poderão circunscrever-se às restrições constantes do artigo 1782. Artigo 1773. A sentença que declara a interdição produz efeitos desde logo, embora sujeita a recurso. Artigo 1774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Artigo 1776. Havendo meio de recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado. Artigo 1777. Os interditos referidos nos incisos 1, 13 e 4 do artigo 1767 serão recolhidos em estabelecimentos adequados, quando não se adaptarem ao convívio doméstico. Artigo 1778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º. Seção 2. Da curatela do nascituro e do enfermo ou portador de deficiência física. Artigo 1779. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita,
seu curador será o do nascituro. Artigo 1780. A requerimento do enfermo ou portador de deficiência física, ou na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se refere o artigo 1768, dar-se-lhe-á curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios ou bens. Seção 3. Do exercício da curatela. Artigo 1781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Artigo 1782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial.